Isso, nós vamos continuar então. Começou esse ano com essa série sobre decisões. Hoje a gente está no último domingo, né? Hoje é o domingo, como diz meu pai, derradeiro, né? Hoje ou decide, né? Ou não, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esperança ou desilusão, e é muito interessante a gente falar sobre esse tema, porque são coisas que mudam o rumo da nossa vida. A gente não percebe, mas as decisões, elas mudam. Quantas vezes a gente não olha para trás e fala, se eu não tivesse feito isso, ou se eu não tivesse feito aquilo, ou aquela famosa frase, se eu pudesse voltar ao passado, isso eu não faria. Então, o passado, na verdade, é um presente de que um dia foi presente, né? E a gente resolveu tomar aquela decisão. E as decisões, elas são muito importantes na nossa vida. A gente acaba tomando elas em todas as situações, em todos os momentos. E isso pode fazer uma grande diferença. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje, né? Baseado mais nesse subtema, né? Esperança ou desilusão. Gostaria de estar abrindo com vocês esse texto, 2 Reis 5. Ele é um pouquinho extenso, né? Mas esse texto de 2 Reis 5, do versículo 1 até a primeira parte do versículo 19, né? 2 Reis 5, versículo 1 até o 19a. Quem quiser pode, né, estar acompanhando aí na sua Bíblia ou no celular. Eu também vou estar projetando aqui para a gente estar lendo esse texto. É uma história muito conhecida, né, que é da cura da lepra de Naamã. Então vamos lá, né? Naamã, o comandante do exército da Síria, do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor, né, Deus, dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus.
Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que não aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Essa é uma história muito conhecida. É uma história que a gente ouve falar bastante, a criançada ouve bastante, né, Lívia? A gente conta muito para eles, né? Mas hoje, gente, eu não vou falar de Naamã, né? Hoje a gente vai falar sobre decisões, mas a decisão de uma pessoa que fez parte dessa história e talvez passou desapercebida, né, por cada um de nós, porque a gente gosta muito de falar de Naamã, de quem ele era, da força que ele tinha, né, do profeta Eliseu. Eu particularmente gosto muito de Eliseu, né? Ele é um profeta muito interessante de se estudar, mas a gente vai falar sobre alguém que está nessa cena, que até fiz mais um subtema aqui, né? A escrava anônima. A gente vai falar dessa menina, gente, né? Quem que era essa menina e o que ela decidiu fazer, né? Ela, uma escrava na casa de Naamã, Naamã leproso, e o que essa menina fez, né? O que a vida dela representou em toda essa história, e o que ela tem para ensinar para a gente, o que essa menina tem, né, que ela pode ensinar para a gente no pouco que aconteceu aqui, né, que relata a história dela. Em primeiro lugar, na introdução, eu queria mostrar para vocês o contexto daquela época. Era um contexto de guerra. É muito interessante quando a gente vê que Naamã, né, que fala sobre Naamã, como ele era forte, né, de guerra, um homem de guerra, e ele subjugou Israel por meio da vontade de Deus. Deus permitiu e Deus deu a vitória para o cara lá da Síria, para chegar e fazer com que Israel sofresse. Foi ali uma repreensão de Deus, vamos dizer assim, na vida do povo de Israel. O contexto de guerra tinha se instaurado e era o que tinha acontecido. Aqui nesse momento existia uma trégua, né? Aqui estava tendo, nesse momento aqui que aconteceu essa história, tinha uma certa trégua, mas Israel havia sido subjugado, né? Você vê que essa menina está como escrava. Lógico que Síria estava dominando, mas já não estava matando mais, né? Ela já tinha dado uma trégua e não estava, né? Alguns dizem, né? Aqui em 1 Reis 22 tem uma batalha lá. Alguns acreditam que seja essa a batalha que aconteceu e teve muitas mortes. Israel, né, estava sendo subjugado pela Síria. Houve uma trégua, mas também havia impostos, tudo, né? Como eu falei, ali estava de uma certa forma sendo ali oprimido, né? Mas Naamã, provavelmente até como um brinde por sua vitória, ele leva uma menina para trabalhar lá, para a mulher dele, para ser uma escrava ali, estar junto dele, uma escrava, né, pessoal assim, para servir. Então, é muito interessante, né? Essa menina, ela acabou indo como escrava nesse contexto de guerra, lá para a Síria, para a casa de Naamã. E quem que era Naamã? A gente viu aqui pelo texto, Naamã é um herói de guerra, era o segundo ali na Síria, era muito querido pelo seu rei, né? Ele era uma pessoa muito importante, né? Ele fazia incursões militares, né, no
estava ali sob o domínio dele toda essa parte militar, era muito bem quisto ali, né? Como a gente até falou, né, provocou uma mortalidade muito grande em Israel nesse momento. Um outro ponto, né, a situação de Naamã. Você tinha ali, né, um reino poderoso, você tinha ali um reino que subjugava as outras nações, um cara supimpa, né, que chegava e dominava mesmo, que era Naamã, mas ele tinha uma situação, né, ele tinha uma coisa nele, né, muito interessante, que era a lepra, era uma doença de pele, e naquela época, se ele morasse em Israel, ele estava fora, ele estava descartado, mas na Síria não, né, ele acabou com, não sei se pelo status dele, ele acabou não sendo separado, mas na Síria ele vivia ali. E ele percebeu, né, ali, mesmo tendo um reino poderoso, ele tinha um problema. E aqui o que é interessante, se a gente for olhar para a história, é que o fraco ajudando o forte, né? É o que a gente viu naquele primeiro texto, e a gente vai até falar mais sobre ele, como que Deus escolhe, né, escolhe pessoas altamente capacitadas para trabalhar para ele, para ser do reino dele. Ali quem era forte no momento era Naamã que estava com todo o poder, porque a Síria era quem comandava ali, e a situação dele, ele se viu numa situação, né, de lepra, ao ponto de ter que ir para Israel, que era a nação dominada, para ter que se curar, porque ali, por mais forte que fosse o reino dele, ele não tinha essa alternativa. E olha como o nome de Deus foi exaltado em toda essa história, né? Ele precisou se render, se abaixar, né, do posto dele para ir atrás da sua cura. Então, esse era o contexto que se vivia lá, né? E Naamã, né, que a gente falou um pouquinho sobre ele. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre ela, né? A condição dela era escrava. A condição dela ali era de escravidão. Era como ela vivia. O interessante é que a Bíblia vai começar a falar sobre ela e relata muito pouco sobre ela. Uma coisa que a gente não vê aqui, ela não possui nome. Nem nome ela tem. A Bíblia não coloca nem o nome dela. Por mais, é muito interessante isso. Na nossa vida a gente gosta, né? Ter o nosso nome em algum lugar, ou fazer parte de alguma coisa. O nome é sempre importante, dá sempre um certo valor. Às vezes a gente perde um pouco, né, durante a vida, a identidade. É muito interessante, né? Meu nome sempre não é um nome muito fácil, né? É muito interessante que quando eu era pequeno, você conhece o Oséias? Quem é o Oséias? É o filho do Arlindo. Daí você acha que você vai crescer e isso vai sumir, mas não some. Eu virei marido da Gabriela, e esses dias já me chamaram, o pai do Davi. Conhece o pai do Davi? É o pai do Davi. Você acaba perdendo um pouco, né, da identidade. Aqui era o que acontecia ali. Você começa a perceber, ela não tem nome, mas isso é de propósito, né? Porque na Bíblia você vai ver em grandes momentos que o que deve ser exaltado é o nome e a soberania de Deus, e não nós. É o final daquele versículo que a gente leu no começo, para que ninguém se vanglorie. Deus às vezes usa isso, e é o que ele usou aqui. Um outro ponto que demonstra a condição dela era do sexo feminino. Naquela época, não se tinha muita valorização. Hoje até em algumas culturas também ainda não se tem. É muito interessante. Às vezes você vê, agora está começando, a gente está vendo alguns jogos de futebol lá na Arábia, as moças indo, né? E elas vão com aquele, esqueci o nome, né? Que cobre a cabeça lá. A burca, né? E é muito interessante, né? Tá começando a entrar. Algumas
algumas culturas ainda não deixam. E isso era um problema cultural na época. Ela era escrava, nem nome ela possuía aqui, né? A gente vê que não aparece na Bíblia. E outro ponto era isso, ela era do sexo feminino também. Outro ponto, muito nova, ela era uma menina ainda. Isso trazia um certo problema de credibilidade do que ela ia falar. E isso também era uma das suas condições. E escrava, né? Ela havia sido capturada, tirada da sua família, do convívio ali, né, onde ela vivia. Ela havia sido retirada como escrava e colocada para trabalhar. É muito interessante que possivelmente o próprio Naamã, para quem ela trabalhava, havia ordenado a morte de seus pais. Por isso pode ser que ela tenha ficado órfã. Ela viu toda essa matança e essa era a realidade da vida dela, trabalhando com um cara que destruiu a terra dela, né? E provavelmente pode ter até matado seus pais. E por isso, gente, ela tinha motivos de sobra para odiar Naamã. Ela tinha motivos de sobra para chegar e falar: olha, eu não quero nem saber desse cara, né? Tinha motivos de sobra para viver emburrada, para viver murmurando, para não ter uma afinidade com aquele casal, porque ela foi, né, longe da sua terra, né, ocupava uma atividade, né, laboral ali, ela estava trabalhando ali, mesmo sendo nova, né, tudo que ela havia sonhado, tudo que ela havia um dia pensado em ser ou ter, possuir uma família, né, ou coisa assim, foi cortado. A partir do momento que ela chegou, ela estava ali agora sendo escrava, ela estava ali tendo que trabalhar para aquele senhor, que pelo contrário, né, em vez de trazê-la de uma forma pacífica, não, né, trouxe de uma forma traumática. E essa era a condição dela. A vida dela, gente, acabou trazendo uma certa credibilidade, que é o que a gente vai ver aqui no texto. Por quê? Em primeiro lugar, gente, trouxe uma credibilidade para a esposa de Naamã. A esposa de Naamã, de uma certa forma, não encontrava nenhuma rebeldia, ou infelicidade, ou murmuração, nada disso na vida dela. A gente percebe que quando ela fala com a esposa de Naamã sobre a cura, ela escuta. A esposa de Naamã escuta o que ela diz. Ela chega e presta atenção no que ela está falando. Tudo que a gente viu antes, de ser uma menina muito nova, do sexo feminino, de ter vindo de uma outra região, uma região inimiga, isso acabou não tendo peso. Olha só o que a gente começa a perceber. Ela, de uma certa forma, ela mostrou um outro lado. Havia um testemunho de fé ali. Havia um testemunho de fé na vida daquela menina. Ela olhou para a vida de Naamã, teve até uma certa, misericórdia de Naamã, falou: olha, lá em Israel tem um profeta. Tem um profeta, e se você levar ele lá, vai ser curado. Olha que interessante o que ela fala, né, no versículo 3: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ponto. Não tem aqui, tem um profeta lá, normalmente ele dá conta do recado. Você não quer tentar? A fala dela não foi dessa forma. Ou seja, tem lá em Israel um profeta, o pessoal gosta muito dele. Podia tentar, não tem nada a perder, que ele Naamã já está leproso mesmo. Mas olha, a fé que essa menina tinha. O que é interessante: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Seco assim, simples assim. Ela demonstrou, uma certa fé em Deus ali, absurda, mesmo sendo nova, mesmo sendo, ela até poderia ter, de uma certa forma,
não só raiva de Naamã, como do próprio Deus, né? Falar, esse Deus que diz que nos abençoe, olha o que ele fez comigo. Então, minha vida, mas ela, nas decisões que ela teve na vida, ela decidiu fazer o contrário. Então, ela trouxe credibilidade para a esposa, para Naamã, né? Ela foi ouvida por Naamã logo de cara. Aí você vem para mim e fala assim, é lógico, ela abriu um horizonte de cura para ele, até eu, gente, mas se você for pensar, ela era uma inimiga, ele podia, né, falar assim, não, tem uma emboscada ali, que negócio é esse de curar a lepra, que negócio é esse? Deve ter uma emboscada, mas não, ele logo de cara, ele aceita e vai até a outra pessoa, que é o rei da Síria. E ele chega para o rei da Síria, né, e fala com ele, e o rei da Síria já emite uma carta, já manda uma carta para o rei de Israel, né, e já fala, olha, estou mandando meu servo aí para ser curado da lepra, e manda não só isso, olha, eu quis mostrar aquele contexto, gente, para vocês perceberem a credibilidade que ela estava passando, porque ele não só mandou uma carta para Naamã, como no momento em que ele subjugava Israel, ele manda presente para Israel, ele manda muito ouro, muita prata, muitas roupas, né? A gente vê aqui 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ele estava mandando para o inimigo dele isso, ele estava tirando do seu tesouro pessoal e mandando, falou, olha, tem uma menina aqui de Israel que falou que o cara cura mesmo, a fé dela é tão grande que falou que cura, então vou mandar, estou mandando o Naamã todo estourado e mais os presentes. Olha só a situação que chega, né, o rei para mandar isso daí para ela. E qual que é o segredo dessa menina? Qual que era o segredo dela que fez com que ela fizesse tudo isso acontecer? Que ela desse essa revolução, né, de até um rei que dominou uma nação, em vez de chegar lá, um rei que cobrava impostos, né, ia falar, ó, a menina aqui falou que o profeta cura, você faz favor de curar. Não, ele faz uma carta e ainda manda tesouros, né? E aí, o versículo 3 que a gente leu, é muito interessante como ela dá essa certeza, e é o que ela mostra, um dos seus segredos, gente, ela cria em sua mensagem. Isso não só, isso é muito interessante, o que ela estava falando, ela acreditava de verdade. Isso traz um exemplo para as nossas vidas muito grande, porque às vezes eu leio a Bíblia, eu tenho a Bíblia perto de mim, eu tenho a Bíblia do meu lado, mas quando eu estou com alguém, muitas vezes eu dou aquela duvidada, eu dou aquela, né? É muito interessante, né? Você falar evolucionismo, criacionismo, né? E agora, né? Será que eles estão certos? Será que a Bíblia está errada? Né? Parece meio fantasioso, né? Parece meio... né? Essa muitas vezes é a nossa reação. A gente não crê tanto na mensagem, né? Ela cria muito na mensagem. Esse era o diferencial dela. Ela sabia que podia, ela tinha essa certeza, e ela demonstra isso aqui, né? O outro ponto, né? Ela estava não só crendo, mas segura dessa mensagem, que foi o que a gente falou. Ela falou, não, se for lá você vai ser curado. Ela conhecia Eliseu e sabia do poder de Deus na vida daquele homem, assim como hoje a gente tem o nosso profeta, a gente tem Jesus. A gente tem que ter esse conhecimento da mensagem dele e tem que estar seguro dessa mensagem. A gente precisa tomar essa decisão na vida de que a mensagem dele é viva ainda, de que ela cura ainda, assim como essa menina cria, né? Um outro ponto, gente, que é muito interessante, ela não só cria como estava segura, como ela aproveita a oportunidade, ela não deixa passar a oportunidade. Ela viu que Naamã
sofria ali ao lado dela por causa daquela lepra, viu o poder que Naamã tinha e como aquilo devastava ele. Ela aproveita aquela oportunidade. Nem sempre o ambiente que a gente vive, onde a gente estuda, onde a gente trabalha, onde a gente está, ele vem a ser aquilo que a gente gostaria de ser. Muitas vezes eu estou voltando de férias e estou pensando em segunda-feira, amanhã. Falar a verdade, eu não queria, eu não queria voltar, mas é o meu ambiente, eu vou ter que voltar. E às vezes eu não gostaria, mas eu vou ter que voltar. Mas se a gente olhar para a vida dessa menina, não era o ambiente que ela queria estar, não era, ela queria estar com a família dela, não era a função que ela queria fazer, ela não queria estar trabalhando, ela era muito nova, já tem que ficar cuidando ali de tudo, da casa, e não é aquilo. Mas ela percebeu que nunca, mesmo sendo adversa aquela situação, aquele lugar, isso nunca ia deixar de ser um lugar de oportunidades. A nossa fé, gente, mesmo com lágrimas, a gente pode ver que a gente pode semear mudança, a gente pode semear alegria, pode semear credibilidade de onde a gente está, independente de onde a gente está. E é o que essa menina mostra. E ela podia ser amargurada, podia ser, e tinha todo motivo para ser. Não tem nenhum contato íntimo ou pessoal, que eu digo, com os seus senhores, mas ela tinha. Mesmo passando por esse momento tão complicado, ela sabia que ela podia colher muitas coisas boas ali. E aí, ela, de certa forma, percebe a necessidade ali naquele momento. E uma coisa muito interessante, uma coisa muito difícil, ela soube perdoar, gente. Ela soube perdoar. Que ela podia falar: esse cara matou minha família, acabou com os meus parentes, dizimou grande parte do povo de Israel. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Ele que se lasque com essa doença dele, ele que morra. Mas não foi isso que ela fez. Ela decidiu ir para o outro lado, ela decidiu ir para um outro caminho totalmente diferente. Ela decidiu perdoar. Olha para você ver o que ela fez, qual foi a decisão dela. Foi o que eu falei no começo, que às vezes a gente decide muitas coisas da nossa vida que às vezes não estão em volta. E é muito importante as decisões. E a decisão dela é totalmente marcante. Se a gente comparar, gente, a situação da menina e do rei de Israel, a gente vai ver que ambos sofrem a consequência do poder do rei da Síria. Entendeu? Mas eles agem de maneira totalmente diferente. Essas são as decisões. O rei da Síria, ele agiu do jeito. A menina, ela agiu de outra forma. O rei da Síria chega e domina. E o rei de Israel, ele estava numa situação, como a gente leu aqui, meio interessante, porque ele era rei, mas não podia fazer muita coisa, porque ele estava sendo dominado e estava num período de trégua. E aí, o que acontece? O cara chega lá e fala: eu trouxe uma carta aqui, e olha, essa carta fala que meu servo Naamã precisa ser curado. E o rei espanta. Ele fala: que isso, acha que um cara de curandeiro? Que é isso que está fazendo aqui? E agora? Ele está querendo alguma coisa para desentender comigo. Ele deu trégua, mas está querendo alguma coisa para desentender comigo. Tem alguma coisa errada aqui. E é essa a reação que ele teve. Tanto que Eliseu fala: que isso? Por que você rasgou suas vestes? Chama o cara lá. Ele tem que saber que tem Deus em Israel. Ele tem que saber que aqui o poder de Deus existe. E se existe um Deus nesse mundo, esse Deus está aqui. Se existe um Deus que cura, ele está aqui. O Deus dele não vai curar, porque o Deus dele é falso. Chama ele de volta. Olha só a reação do rei de Israel e a reação dessa menina. O rei de Israel tinha um nome, lembra do nome que a gente falou? O rei de Israel tinha um nome, ele era rei, ele era
capacitado, né? A linhagem dele permitiu ser rei. Mas e a menina? Não era ninguém, mas foi ela que fez a diferença. Ela não tinha nome, mas foi ela que soube perdoar. Ela chegou naquele momento e falou: não, eu tive oportunidade, eu percebi a necessidade, eu vou perdoar. E aí eu indiquei, né? Ela vai e indica o caminho ali para ele, né? Ela não perde a cabeça, né? Em meio à adversidade, ao sofrimento, a tudo que ela estava vivendo, né? E um outro ponto, supera o ódio e quer ajudar de verdade. Ela não somente supera o ódio e fala: não, mas eu vou ficar aqui quietinho. Ela fala: não, eu vou ajudar de verdade. Eu vou dar um exemplo aqui, não que Naamã tinha pecado, por isso que ele era leproso, né? Mas tem muitos palestrantes que escolhem, né, para dar um certo exemplo, como se a lepra fosse um pecado, né? Mas isso mostra uma coisa muito interessante, né? Quem escolhe ser de Deus, né, não espera a circunstância, ou espera um momento assim ideal, ou aquela circunstância certa para anunciar Ele como uma solução para a lepra do pecado. Não tem, a oportunidade bateu, eu estou fazendo a vontade dele. É isso que ela acaba fazendo aqui. Deu oportunidade, ela tinha um ódio, ela podia ter, na verdade, né, um ódio, né, daquele senhor, mas pelo contrário, ela falou: não, eu vou superar esse ódio e eu vou ajudar ele de verdade. O outro, e acaba, né, fazendo bem, né, em todos os momentos. E um ponto muito interessante, ela conhecia o seu profeta, ela sabia quem era o seu profeta. Eu quero que alguém, né, abra para mim e leia Lucas 4, 27, por favor. Lucas 4, versículo 27. Uma coisa muito interessante que a gente vai colocar aqui. Quem achar pode estar lendo aí para a gente. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Vocês conseguem perceber o que Jesus está falando aí? E relacionar isso com essa menina e com a vida dela? Jesus diz que nessa época de Eliseu, em Israel não foi curado nenhum leproso, nenhum, senão Naamã, o sírio. Ou seja, essa menina, ela conhecia seu profeta. Ela falou: leve ele até o meu profeta que ele pode curar. Mas ela nunca tinha visto uma cura de um leproso. Ela nunca tinha presenciado uma cura de um leproso. Olha a fé dessa menina. Ela nunca tinha ouvido nem ouvido falar que um leproso podia ser curado. E é o que Jesus estava mostrando. Ele falou: naquela época não se curou ninguém. Não curou ninguém, senão Naamã. Ela conhecia o seu profeta. Ela, na verdade, ela não conhecia nenhum fato real, né, para se basear e para chegar diante da sua senhora e falar: eu já vi ele curando o leproso, hein? Leva lá, ele é bom. Pelo contrário, ela nunca tinha visto falar. E ela chega para a senhora dela e fala: resumindo assim, eu conheço meu profeta. Eu conheço o profeta. E se você levar lá seu marido, se o seu marido for lá, ele vai ser curado. Olha só, não era uma situação de você falar: puxa vida,
Ela já viu várias vezes. E agora ela está mandando mais um. Pelo contrário, ela nunca tinha visto. Ela nunca tinha ouvido falar. E ela fala, não, eu conheço meu profeta. E eu vou mandar ele lá. Né? E manda porque também ela conhecia quem era Deus. Se for resumir aqui, né, muito bem educada essa menina, né? Menina muito bem trabalhada, vamos dizer assim, nos caminhos de Deus. Ela tinha um conhecimento muito grande, ela sabia, por mais que se Israel estava passando por esse momento difícil, é porque Israel tinha pisado na bola. E se tinha pisado na bola, já era um bom tempo, né, para Deus já perder a paciência e mandar o exército sírio lá. Mas ela tinha pais que a educaram de uma certa forma, que ela não só conhecia quem era seu profeta, né, a sua fé era viva, não era fingida, era uma fé que transbordava na vida dela. Ela não só conhecia, como ela sabia quem era Deus. Ela conhecia o poder de Deus. Ela tinha intimidade com isso. E isso demonstrou na vida dela uma certa diferença. E aí, esse quem era Deus, conhecer quem é Deus, é algo muito interessante e faz a gente refletir. Eu vou voltar um pouco aqui, lá no que é o tema da nossa série de hoje: esperança ou desilusão. Então, quem realmente conhece o verdadeiro Deus e vive, né, na sua vontade, conhece a resposta para essa dúvida: é esperança ou é desilusão? Você tem uma decisão a tomar. Você vai tomar uma que te vai dar esperança ou uma que te vai dar desilusão? É muito linda a história dessa menina, que ela acabou dando esperança à vida de Naamã. Ela se colocou à disposição, né? Ela teve essa vontade de ajudar, e colocou diante da vida dela a misericórdia, né? Muito à frente do ódio, muito à frente do rancor. E por isso ela foi e fez esse ato, né, tão lindo de falar: olha, lá na minha terra tem um profeta, só ir lá. Isso traz um grande exemplo para a gente, né, das decisões que a gente vai tomar esse ano, de tudo que a gente vai fazer. A gente vai tomar uma decisão como o rei da Síria, um rei de Israel, ou vai tomar uma decisão como essa menina fez, que é um grande exemplo para a gente. Mas aí você vem me falar: ah, não, mas eu não vivo essa pressão que ela vive, eu não vivo escravizado como ela vive. Eu estava preparando esse estudo e eu lembrei de uma música que se canta muito aí nas igrejas tradicionais. Eu não vou fazer que nem o Val fez no segundo domingo, né? Pedi para vocês fazer um coro aqui, mas eu trouxe um pedacinho da letra. Se o Andão quiser cantar, ele cantava muito com o seu João lá, mas eu trouxe um pedacinho da letra, e quem conhece vai lembrar, né? Que ela fala assim: eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu, não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Quem que é essa escrava, gente? Vocês têm noção de quem que é essa escrava? Parece meio que um poema, né? Mas quem que é essa escrava? É muito interessante a letra dessa música, porque essa escrava, gente, é a igreja de Cristo. E ela foi resgatada pelo próprio Cristo. Não deu ouro nem prata, como fez o rei da Síria, mas ele deu o seu próprio sangue. É complicado, a gente às vezes acha que a gente está muito livre, ou a gente acha que a liberdade se restringe a lugar, mas a gente precisa entender que o conceito de liberdade, ele não se restringe a lugar, mas ao modo de ser. Quantas vezes você já teve um amigo ou alguém, você chega e ele fala para você: não, eu fumo, mas quando eu quiser parar, eu paro, estou tranquilo, estou sossegado. Você já escutou isso alguma vez? Eu tenho uma amiga que falava muito isso. Um dia que ela tentou parar, a casa caiu, porque ela
tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três, e está tentando ainda. E é complicado, gente. Porque você está escravo de lugar? Não, você está escravo de um cilindro lá de 10, 13 centímetros, não sei. Mas você está escravo dele e você não consegue se soltar. Essa era a situação da igreja. A igreja estava escrava do pecado. Nós estávamos escravos do pecado. Essa era a nossa realidade. E Cristo foi lá na cruz, se entrega por nós e nos resgata. Ele tira essa escravidão que nós vivíamos, né? Ela ali, gente, ela escolheu, essa menina, ela acabou escolhendo ser de Deus, independente do lugar que ela estava, independente da situação que ela vivia, ela escolheu ser livre, por mais escrava que ela fosse, né? Daquele servo ali, daquele Naamã. Por mais que ela fosse serva, ela escolheu ser de Deus ali, independente de ela estar ali, como uma escrava, vamos dizer assim. Isso, né, fez que ela se tornasse uma pessoa livre, né, a ponto de poder ser bênção ali para a vida daquele homem. Ela começou a viver uma vida ali não amargurada. Ela estava escrava de uma certa forma de quesito lugar, mas a vida dela estava livre, né, de amargura, né, estava livre de ódio, estava livre de uma dor qualquer, porque ela aprendeu a perdoar. Essa é a realidade. Às vezes a gente se prende muito à escravidão como lugar, e não, ela estava livre ali para ser bênção, mesmo estando naquela situação. E é isso que eu acho muito interessante. Eu até coloquei aqui, né, para a gente pensar na conclusão, para a gente estar terminando, o que ela nos ensina? A escrava anônima nos ensina que no cristianismo não impera o princípio dos meus direitos. E aí vem, mesmo tendo todos os motivos para se revoltar contra Deus, ela não fez. Tendo todos os motivos para se revoltar contra o seu Senhor, ela não fez. Tendo todos os motivos para não perdoar, ela perdoou e não perdeu sua fé. Ao contrário, sua fé ali foi fortalecida. Imagina ela vendo Naamã voltando todo limpo, né? Ela foi uma menina de fé em um país pagão. Lembra que a gente falou? Normalmente eu não estou no lugar que eu gostaria de estar, né? Seja na escola, seja no trabalho, coisa assim. Às vezes eu estou no lugar pagão, mas eu posso ser uma pessoa de fé. Eu posso decidir ser uma pessoa de fé, olhar, né, ali para trás, como a gente viu, para esse grande preço que Cristo pagou por mim, para esse grande preço, né, essa rendição dele por mim, o seu sangue que verte ali na cruz para me resgatar. E eu estava escravo do pecado, muitas vezes eu não percebia, mas hoje eu não estou mais. E eu posso decidir hoje ser como essa menina, né, mesmo a tanta adversidade, ser luz, né, que a gente possa sair da nossa comunidade aqui, né, saindo da comodidade, né, saindo dessa comodidade, crer na mensagem, né, valorizar o que temos, perdoarmos mais, né, coisas assim, né, para a gente possa poder falar mais, né, desse Jesus que nos resgatou e que ser sensível à dor alheia, né, como ela foi também, é algo muito. O que está acontecendo aí em Brumadinho eu nem gosto de ver muito, sinceramente, porque eu sou muito melancólico, né, muito emotivo. Isso me choca muito, né, e a gente às vezes deixa um pouco essas coisas serem, né, mais uma notícia, mais uma estatística. Isso não pode, né? A dor alheia tem que doer na gente também. A gente não pode esquecer disso, né? Para muitos é uma estatística, morreram X, mas quem morreu, a mãe que ficou sem o filho que ficou sem o pai, era único para ele, era único, era uma pessoa única, não vai voltar mais. Então a gente cada vez mais ser sensível
né, a essa dor alheia e permitir, né, nesse novo ano que se inicia, que Deus nos use, né, que Deus esteja usando as nossas vidas. Vamos nos permitir, né, decidir isso, que Deus use mais as nossas vidas, né. Se você se considera, né, um candidato improvável, é desse que Deus quer, é esse que Deus precisa, porque é o que a gente viu naquele primeiro versículo lá de 1 Coríntios, né, que a gente leu. Porque os méritos, eles não são nossos, os méritos, eles são de Deus, né? Então, que a gente possa estar pensando nisso, né, estar refletindo sobre isso nesse nosso domingo, né, refletindo durante a semana, para que a gente tome as decisões certas, né, durante esse ano, para que a gente não vacile mais, mas que seja como essa menina, né, que decidiu, mesmo numa situação totalmente adversa a ela, mesmo por dois motivos contrários, ela decidiu ser de Deus, decidiu usar sua fé ali, naquele momento tão difícil. Beleza? Eu vou pedir para o Andão estar orando para a gente, só para a gente estar, né, encerrando esse momento. Tá? Vamos lá baixar nossas cabeças? Senhor.